Olá, mensageiro Ricardo Augusto aqui com você. Este é o 18º vídeo do quadro Conte-me a sua angústia. Esse quadro é muito legal, é um quadro onde eu te ajudo, onde eu respondo as suas dúvidas. Qual é a tua dificuldade? O que está acontecendo com a sua vida? Conta aqui para mim, escreve aqui nos comentários, aqui abaixo. Assim que eu entrar, eu leio e vou poder te ajudar, vou poder te responder. Hoje nós vamos conhecer a história de mais duas pessoas que me fizeram perguntas e de repente você está passando problemas parecidos com esses e assim respondendo às dúvidas dessas pessoas eu posso ajudar você também. Então vamos lá, vamos conhecer aí a história de mais duas maravilhosas pessoas. A primeira pessoa ela me faz uma pergunta muito interessante, olha só. Mensageiro, como posso saber se sou uma pessoa salva? Bem interessante. Com certeza essa é uma das perguntas mais importantes que uma pessoa pode fazer. Como que eu posso saber se eu sou uma pessoa salva? Vamos entender isso. Bom, primeiramente, a salvação, ela é o dom que Deus dá para mim, para você, o dom da vida eterna. Quando nós morrermos quando nós partirmos deste mundo, quando nós morrermos, nós temos dois destinos. Ou viver com Deus, ou ir para a morte eterna. A pessoa que recebe a salvação, ela passa a viver com Deus, ela passa a ir morar no paraíso. Mas isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Isso não é pelas obras que nós fazemos. Nós não ganhamos a salvação por sermos bonzinhos, mas sim pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Então, a salvação, ela é exatamente isso. Agora, como que se recebe a salvação? Eu vou explicar como que se recebe e como que você pode saber se você realmente já é uma pessoa salva. A salvação, ela é dada para a pessoa que se sente perdida. A salvação, como eu falei, ela não é pelas obras que nós praticamos. Ela é pela obra que o Senhor Jesus fez na cruz. É através disso que nós recebemos a salvação. Através da obra que ele fez. Mas a pessoa só consegue participar dessa salvação quando ela se sente perdida. A palavra é bem clara. O Senhor Jesus veio para o que estava perdido. Então, enquanto a pessoa se acha boazinha, enquanto a pessoa se apoia na sua religião, não, mas eu tenho minha religião, mas eu tenho a minha crença, eu tenho os meus pensamentos, essa pessoa não está se achando perdida. Então, Jesus não é para ela. Por que ela não está se achando perdida? Porque ela está se apegando a outras coisas. Ela está se apegando a doutrinas de homens, a religiosidade, está se apegando nas suas obras. Olha, eu não sou tão ruim assim. Então, ela não está perdida. A pessoa que está perdida, ela chega a um ponto de pensar o seguinte: eu tenho pecados, tenho cometido pecados e não sou digno, não sou digna de entrar no reino de Deus. Pelas coisas que eu pratico, pelos pensamentos que eu tenho, eu não sou digna de herdar o reino de Deus. Então essa pessoa começa a se achar perdida. Estou perdida, estou perdido. Não sei o que eu faço, não sei como que eu vou fazer para me livrar desses males que cometi, desses pecados que eu cometo. Então essa pessoa ela começa a se encontrar perdida. Jesus é para essa pessoa que está nessas condições. Ela olhou para a realidade dela, ela tirou a máscara, ela percebeu que ela está perdida, ela percebeu que a religião dela não pode levar ela a lugar nenhum, ela percebeu que os rituais religiosos que ela pratica não levam ela a lugar nenhum, ela percebeu que tudo é uma falácia, que tudo é uma coisa que não funciona. Então,
essa pessoa está perdida. Jesus é para ela. E é nesse momento que ela lê, que a palavra, lê na palavra de Deus, que o Senhor Jesus veio para o que estava perdido. E o Senhor Jesus pagou o preço para a pessoa perdida. A pessoa vê isso, ela lê isso, ela ouve essa história. E ela perdida, ela diz, eu aceito essa salvação que o Senhor Jesus fez para mim, porque pelas minhas obras eu não posso entrar no reino de Deus. E aí, essa pessoa crê que o Senhor Jesus foi um homem que nunca pecou e que morreu na cruz pagando o pecado daqueles que creem. E aí, a partir daí, essa pessoa recebe a salvação. Ela confessa com a boca dela, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Ela confessa, se for publicamente, ela pode confessar também, não tem problema. Não vai sair por aí gritando, não é isso. Ela confessa publicamente. Alguém que lhe pergunta, ela fala, olha, eu acredito que Jesus pagou os meus pecados, por isso eu sou uma pessoa que vou participar da salvação. Ela crê nessa história. Ela confessa com a boca. A partir daí, ela torna-se uma pessoa salva. Aí tem pessoas que dizem assim, mas mensageiro, mas eu não estou sentindo nada. Sim, a salvação não é para sentir. A salvação é para crer. E a crença, a fé, né, de fato de verdade, não a crença, mas a fé de fato de verdade, ela independe de sentimentos. Ela independe de você estar sentindo alguma coisa. Tem pessoas que dizem, quando eu recebi a salvação, eu senti algo tão grande dentro de mim. Nada mais do que emoções. A pessoa estava sentindo apenas uma emoção. Tem pessoa que sente, tem pessoa que não. Independente de sentimentos. A fé não depende de sentimentos. Você só ouve essa história, você crê e você aceita. Isso é receber a salvação. Agora, vamos ver aqui no livro de João, que o Senhor Jesus vai explicar isso para Nicodemos, porque essa salvação é um novo nascimento. Olha que interessante. Diz assim, no primeiro livro de João, aliás, no Evangelho de João, né, capítulo 3, diz o seguinte, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a entrar no ventre materno de sua mãe e renascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aqui Jesus fala para Nicodemos do novo nascimento. O nascer do Espírito. Quando Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, Nicodemos disse o seguinte, e o interessante é que Nicodemos, ele era principal dos judeus, ou seja, ele era um religioso principal. Olha que coisa. Mas quando ele viu Jesus fazendo milagres, ele foi ter de noite com Jesus, ele foi conversar de noite com Jesus. Por quê? Porque como ele era um dos principais dos judeus, um grande religioso, ele tinha vergonha de ir conversar com Jesus de dia para que as pessoas vissem ele. Jesus era um homem simples e ele era um homem importante, né, para a sociedade. Então ele foi de noite, chegou lá e falou, olha, eu sei que você é vindo de Deus, porque os sinais que você faz não dá para uma pessoa que não é de Deus fazer esses sinais aí. E Jesus falou, olha, eu vou te falar um negócio, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos falou assim, mas como pode um homem ser velho, um homem velho como eu?
entrar no ventre materno e nascer de novo? Jesus falou, não estou falando desse nascimento, não estou falando de nascimento de carne, não estou falando de você nascer de novo de carne, eu estou falando de espírito. Você deve nascer da água e do espírito. O que é nascer da água? É nascer da palavra. A palavra é a água. Quando você nasce da palavra, você já não vive mais a sua vida segundo a tua vontade, você vive a sua vida segundo o que está escrito aqui. O que está escrito aqui determina quem você vai ser daí para frente. Isso é nascer da água, da palavra, ok? A palavra de Deus, ela orienta a sua vida, você obedece, você faz o que está escrito aqui, você faz a vontade de Deus. Isso é nascer da água e do Espírito. Então, Nicodemos, ele não estava entendendo. Jesus falou, olha, você não é nascer da carne, não é nascer de novo da carne. É você nascer de novo da água e do Espírito. É você largar as suas vontades e você fazer a vontade de Deus, da água e do Espírito. Não é uma coisa forçada. Você não precisa ficar ali forçando a barra para fazer as coisas de Deus. Você tem prazer nisso. O teu Espírito tem prazer em ler a palavra, aprender com a palavra e falar, nossa, que bacana, eu vou começar a viver assim agora. Isso é o nascer de novo, ok? Isso é maravilhoso. Isso não é da noite para o dia, você vai melhorando, né? A pessoa quando nasce de novo, quando recebe ao Senhor Jesus, ela tem prazer em ler a palavra, prazer em aprender mais, e cada vez ela vai melhorando mais e mais. Agora, como que você vai saber se você já é uma pessoa salva? Presta atenção aí, meu irmão, porque vamos falar disso agora. No livro de 1 João, agora é 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Então, o sinal que você vai ter se você realmente já é uma pessoa salva, se você passou da morte para a vida, é se você ama as pessoas ao seu redor, se você ama os seus irmãos, se você ama os seus semelhantes. Quem não ama o seu semelhante permanece na morte. Tem muita gente religiosa, frequenta a igreja, vai nos cultos, bate palminha, canta musiquinha, tem pastor pregando, tem bispo pregando, tem padre, tem tudo quanto é tipo de pessoas que não nasceram de novo, que não amam os seus semelhantes, não passaram pelo novo nascimento. Eles são religiosos, assim como era Nicodemos. Então preste bastante atenção nisso. O que você sente pelos seus semelhantes, pelo seu vizinho, pelos seus irmãos de sangue também, pelas pessoas que estão ao teu redor? Quando nós passamos da morte para a vida, nós começamos a amar as pessoas. Deixa eu te contar uma história bem rápida. Eu, quando era bem jovem, frequentava uma igreja, também era religioso, achava que a igreja ia me levar a algum lugar. E eu ali dentro da igreja, chegou uma mulher e foi pedir oração para um pastor que ali estava, né? Ali tinha uma reunião de 70 pastores, aquela coisa para impressionar o público, e aquela multidão de gente ali, os pastores orando, não sei o quê. E eu presenciei isso com os meus olhos. Olha só, a mulher chegou ali para pedir oração para o pastor pôs as mãos na cabeça dela e começou a girar a cabeça dela assim, e a mulher foi girando a cabeça, a mulher estava tonta, claro, ele está girando a cabeça, e em nome de Jesus, e não sei o quê, e blá, 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 e girando a cabeça da mulher, quando a mulher estava tonta, com a cabeça rodando, ele sentou um tapa na cara da mulher, mas deu um estalo. A mulher já estava tonta, recebeu um tapa, mas ela pensou que foi um caminhão que atropelou ela, um tapa, mas um
Pensa num tapa que ele deu na cara dela. Meu Deus, quando eu olhei aquilo, eu falei, puxa vida! E eu era uma pessoa, na época, que eu acreditava que os pastores eram santos, que as pessoas que frequentavam igrejas eram todas diferentes. Mas, olha, vou te falar, a mulher chorou. A mulher chorou. E aí a amiga dela ali, o que é isso? O que não? É que é um demônio que eu estou expulsando da vida dela. Meu Deus! Você acha que esse pastor passou da morte para a vida? Você acha que esse pastor conheceu realmente o novo nascimento? Se ele amasse aquela pessoa, ele não teria feito isso com ela. Então isso é muito sério, viu? Mas olha, me lembra até, mas foi um tapa. Mas pensa num tapa que esse pastor deu na cara dessa mulher. É uma coisa assim de louco. E isso é uma das coisas que eu vi dentro das igrejas. Se eu sair contando aqui, eu vou ficar gravando um vídeo aqui um mês e não vou contar nem 10% do que eu vi acontecer. Bom, amados, aí está como você, sobre a salvação, né? Eu acredito que fui bem claro sobre isso. Olha, aqui vamos falar a segunda pergunta, né, que me fizeram. Mensageiro, bom dia. Fizeram macumba de magia negra para mim. Estou desesperada. Não tenho ânimo mais. O que eu faço? Irmã, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Fizeram macumba para você, você descobre através dos sintomas que você tem. A falta de ânimo é um dos sintomas, ok? Não existe revelações. Tem lugar que você chega lá e a pessoa faz uma revelação. Estou te revelando que tem uma macumba na sua vida. Isso é mentira, não existe isso. Nós sabemos se temos trabalhos espirituais na nossa vida, se foi feito trabalho espiritual para nós através dos sintomas que a nossa vida apresenta. Inclusive, vou deixar, deixa eu ver, desse lado aqui, vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo sobre esses sintomas. Clica aí para você ver. Agora, se você foi vítima desses trabalhos, é o Senhor Jesus que livra isso. É você passar por um processo de descontaminação espiritual. É você passar pelo novo nascimento. Ok? Isso, o Senhor Jesus livra você disso. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi colocado na cruz, as nossas maldições foram colocadas no corpo dele. E ele morre com essas maldições e ele ressuscita sem as maldições. Ou seja, quando ele morre com essas maldições, ele mata essas maldições também. Ok? Ele vai no inferno, ele arranca a chave das mãos do diabo, isso espiritualmente falando, e traz com ele a chave da vida. E ele ressuscita ao terceiro dia com a chave espiritual da vida. Então, vai nesse vídeo aí que eu deixei no card, assiste e passe pelo novo nascimento, que vai ser muito importante para a sua vida. Bom, amados e amadas, eu vou ficando por aqui. Hoje foi um pouquinho longo, mas histórias verdadeiras, histórias realmente muito fortes. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que estão precisando, tá bom? A paz de Cristo, até a próxima sexta-feira no Mensageiro, no Conte-me a sua angústia, aqui no canal do Mensageiro Ricardo Augusto. A paz.